Olá, boa tarde a todos novamente. Sejam muito bem-vindos à quarta edição do programa A Falar de Bola. Este é um programa que resultou da parceria entre a Conect TV e a Associação de Futebol do Algarve e é um prazer ter-vos aqui connosco de novo. Este programa é transmitido para todo o mundo, para o Brasil, para Portugal, através das plataformas digitais. E agora vamos sim passar à apresentação dos nossos convidados de hoje. Temos então do Imortal Desportivo Clube, Bruno Xavier, que é vice-presidente. Do Futebol Clube Ferreiras temos Duarte Cabrita, que é vice-presidente. Do Clube Futebol Esperança de Lagos, António José Alves, presidente. E do Sporting Olhanense SAD teremos Luís Torres, também presidente. Ora, então contamos convosco para tornar esta edição mais um sucesso. E agora sim vou passar para o Eudes. E a bola agora está a teus pés, Eudes. Até já. Muito bem, Ruth Ferreira sempre abrilhantando o nosso programa, começando, né? Ela dá o apito inicial do nosso programa e a bola chega aqui para eu fazer rolar junto com esses convidados aqui que já estão posicionados. Eu vou escalar o time, então, mais uma vez, vou reforçar agora mostrando para vocês, lá na ponta esquerda, representando o Imortal DC, Bruno Xavier, que é presidente e que é um dos times que representam aqui o Algarve no Campeonato de Portugal. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bem. Mais encostadinho aqui do meu lado, representando o Futebol Clube Ferreiras, Duarte Cabrita, vice-presidente, que também é um dos clubes que está no Campeonato de Portugal. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito bem. Jogando agora mais na minha direita, passando a bola para o meu lado. Essa função aqui de distribuir a jogada não é fácil não, é que só tem fera aqui. Vamos ver. Seguindo em frente, representando o Esperança de Lagos, o Antônio José Alves, que é presidente deste que também é um clube que representa o Algarve no Campeonato de Portugal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e muito boa tarde a todos. E lá na ponta direita, representando o Olhanense, Luís Torres, também presidente desse clube, que faz parte do Campeonato de Portugal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. E esse, evidentemente, que é o tema, o Campeonato de Portugal. Um campeonato difícil, um campeonato complicado e que os times algarvios estão aí a cada ano, né? Cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua história, levando o nome do Algarve dentro dessa competição. Então, eu vou começar esse papo. Comecei lá na esquerda, vou começar aqui na direita. Luís, fala um pouquinho da participação esse ano do Olhanense dentro do campeonato. Como é que está essa situação aí? Como é que é a expectativa deste final de temporada? O campeonato correu de forma difícil para nós. Começámos mal e terminámos igualmente mal. Não conseguimos atingir o objetivo de passar para a manutenção este ano, derivado a termos dificuldades financeiras e bastantes dificuldades inerentes ao clube. Como sabe, o clube é um clube que vem da Primeira Liga e então tem alguns problemas do passado que têm muita relevância no presente, e tentámos construir uma equipa dentro das nossas posses, com muitos atletas do Algarve, com muita gente proveniente da formação e proveniente de outras equipas aqui do Algarve. E a equipa revelou-se ainda um pouco imatura, jogadores com muita qualidade, mas ainda imaturos para disputar uma competição sénior e uma competição nacional que tem outras exigências, que luta contra outro tipo de orçamentos e que nos criou claramente uma dificuldade a conseguirmos atingir o objetivo que era a manutenção e não o conseguimos e acabámos por cair de divisão. Muito bem, vamos falar do ponto da situação do Esperança de Lagos também no CP. Boa tarde. Portanto, o Esperança de Lagos está mais ou menos na mesma situação, apesar de fizemos um campeonato até a última jornada, tivemos a discutir a manutenção, foi um campeonato bastante equilibrado. Na última jornada no Fabril perdemos e vamos descer de divisão agora na próxima temporada. Portanto, este campeonato foi um campeonato, os moldes em que ele é realizado é bastante difícil. Portanto, em 14 equipas, 6 equipas desta divisão. Portanto, o nono classificado desta divisão é muito difícil. E como disse há pouco, a 2, 3 jornadas do fim, do 5º lugar para baixo, qualquer um podia descer.
e infelizmente calhou-nos a nós, mas pronto, vamos trabalhar, vamos continuar e para o próximo ano vamos para a Distrital juntamente com outros clubes, vamos fazer aqui uma Distrital forte e algum de nós há de subir. Não, o ano que vem promete ser uma Distrital muito, muito forte, né? Sim, muito competitiva. Falando um pouquinho do Ferreiras, e aí, como é que está o ponto da situação do Ferreiras? Bom, vou, digamos, copiar um pouco aquilo que foram as palavras aqui dos meus colegas. Notoriamente os objetivos não foram cumpridos, nem de perto nem de longe, mas notoriamente porque, tal como falou o Presidente do Lagos, é uma competição extremamente ingrata. É uma competição muito difícil, muitos custos, competimos com realidades ou contra realidades totalmente diferentes daquelas que nós vivemos no Algarve e mesmo assim eu sei que já existem clubes aqui no Algarve que tentam de alguma forma acompanhar aquilo que é a realidade lá de cima, mas depois os números mesmo assim são notoriamente curtos e isso faz com que os objetivos sejam muito, mas mesmo muito difícil de alcançar. Temos que trabalhar muito com a prata da casa, não temos capacidade para ir buscar os jogadores lá fora, isso é notório. Não temos capacidade de competir com as equipas, eu já não digo do Alentejo, mas as de Lisboa então é para esquecer, notoriamente para esquecer, porque a realidade lá, os jogadores bate-se numa pedra e aparece um jogador e aqui não é propriamente isso. Temos muito que trabalhar, mas lá está, estes moldes de campeonato dificultam imenso equipas como a nossa, como a do Lagos. A do Olhanense teve uma época, no meu entender, atípica, porque sendo ele um histórico, as exigências são sempre muito maiores do que se calhar as nossas, mas lá está, isto é passar uma borracha agora pelo que foi feito, só ficar com as coisas boas que aconteceram, melhorar todos os aspectos negativos e lutar agora na Distrital, tentando fazer o melhor que podemos para alcançar novamente a subida de divisão. Ô Bruno, você em relação ao Imortal, como é que foi o ponto da situação aí também no CP? Pois, ora, boa tarde. Mais uma vez agradecer o convite. Pois eu no fundo falo com alguma alegria em relação a este campeonato, ao contrário de meus colegas que acabaram por falar com alguma tristeza e também tristeza minha, porque no fundo estamos a falar de equipas do Algarve e de maneira nenhuma nós queríamos que isto acontecesse ao Algarve, porque eu quanto mais potenciar o Algarve, quanto mais a nossa região for potenciada a nível futebolístico, mais engrandece a nossa região e tenho vindo a lutar desde que estou no Imortal a que assim seja. A nossa equipa é construída basicamente e toda ela de residentes do Algarve, não oferecemos estadia a ninguém até hoje, não quer dizer que amanhã não seja diferente, vamos, é lógico, tentar sempre agradecer o clube e que ele um dia mais tarde seja maior, e sabemos que estas dificuldades todas inerentes a conseguir jogadores aqui no Algarve, até porque nós, para lhe dizer, chegamos a um mês atrás ou 2 meses atrás, perdemos alguns jogadores porque começam a trabalhar na hotelaria, começam os trabalhos deles que são muito sazonais, passam por uma altura onde eles são obrigados a deixar de treinar e acabamos com um plantel de 19 jogadores, que é um plantel relativamente curto para aquilo que a gente necessita, mas acabamos por conseguir os nossos objetivos, que era a manutenção. Fizemos um excelente campeonato, com um grupo muito unido, curto mas unido, residentes exclusivamente do Algarve, na qual eu gosto muito de evidenciar isso, porque construímos uma equipa com muita estabilidade, conseguimos cumprir com tudo aquilo que a gente queria com a equipa técnica, com os jogadores, e é lógico que saímos com alguma satisfação no meio disso e com alguma tristeza em relação aos nossos colegas, pois porque em nada eu gosto que assim seja. Prefiro que deixam equipas fora desta região do que estar aqui com a tristeza dos meus colegas, não é?
No fundo, a gente pode falar que o futebol do Algarve estava muito bem representado nessa época no CP. Se a gente pensar, eram 4 equipes dentro de um total de 14. Quer dizer, se você pensar no país como um todo, estava muito bem representado. E aí a gente vê, de certa maneira, o discurso ele é muito parecido. Olha, dificuldade de manter jogadores, a maior parte desses jogadores ou das equipes não tem condição de profissionalizar a ponto de que eles não dependam de outros empregos, de outros trabalhos. Mas ao mesmo tempo a gente também vê um reforço da qualidade desses jogadores. Quer dizer, há talento no Algarve, há bons jogadores. O que falta para vocês, e aí eu quero fazer uma rodada para cada um, o que falta para que as equipes do Algarve consigam, com esse talento que existe, disputar de igual para igual ou com menos diferença com as tais equipes do Norte, as equipes de Lisboa, tal, que sempre são, vamos dizer, favoritas ou que têm infraestruturas maiores. Queria começar então, vou começar aqui com o Duarte Cabrita, o Duarte Cabrita está aqui do meu lado, do Ferreiras. Fala você. No fundo e claramente necessitamos de muito mais apoio. Apoio dos patrocinadores, apoio das entidades estatais, apoio da nossa própria associação, que tem que olhar para o futebol no Algarve. Eu vou ser um bocadinho... Não quero entrar para a agressividade, mas tem que ser eles próprios, se calhar, um bocadinho mais agressivos. No bom sentido da palavra. Sim. Subentendido. E isto para quê? Porque nós temos, obrigatoriamente, que demonstrar outra força. Como diz aqui o Bruno, e eu, antes de mais, já tivemos portanto, a oportunidade de dar os parabéns nas redes sociais ao Imortal, mas aproveito aqui a oportunidade, já que estamos aqui perante as câmaras, portanto, dar aqui os parabéns novamente ao Imortal, à sua equipa, que de facto fez um campeonato, na minha ótica, muito bom. Portanto, espero que eles se mantenham lá por muito tempo. Espero que depois, de facto, nós que estamos aqui possamos novamente alcançar a subida de divisão e começar, digamos assim, a colocarmos lá mais fixados, não andar sempre nesta sobe e desce, particularmente nós, enquanto Ferreiras, temos muito essa experiência. Já fomos lá algumas vezes, mas nas últimas temporadas que subimos de divisão, acabamos sempre por descer logo a seguir. Mas isso tudo porque, lá está, nós felizmente até temos condições. Fazemos com que as condições estejam ao dispor dos nossos atletas. Mas, mesmo assim, é muito escasso. Se nós quisermos colocar a equipa lá estabilizada, é muito escasso com os apoios que temos, com aquilo que o Algarve oferece, porque aquilo que o Bruno disse é de facto uma realidade muito grande. A questão de estarmos aí buscar jogadores aqui da terra, mas que muitas das vezes depois necessitam de trabalhar no verão, isto não é só agora nesta fase da época. No princípio, eu começo a ter jogadores só disponíveis para treinar em outubro, quando a época começa em agosto. Sim. Ou seja, a gente tem que mudar aqui um bocadinho o paradigma da situação e, no fundo, os apoios são fundamentais e a associação tem que, de alguma forma, dar-nos aqui algum apoio extra para que nós consigamos ter a equipa lá, as equipas fixadas lá mais tempo. Antônio, fala um pouquinho do Esperança de Lagos. O que você sente? O que falta aí principalmente para isso? Acho que esse ponto é importante. O sobe e desce não é bom. O bom é o time, vamos dizer, se acostumar com o Campeonato de Portugal. Sim, é verdade. Nós, por exemplo, tivemos agora 5 épocas seguidas no Campeonato de Portugal, mas todos os anos há muitos jogadores que saem porque nós não temos condições financeiras para os manter. Eles dão nas vistas e vão embora. E todos os anos temos de fazer praticamente uma equipa nova. E quando se faz uma equipa nova é sempre complicado para eles ganharem entrosamento. Não conhecemos às vezes os jogadores que vêm. É sempre difícil. E isto passa tudo pelo dinheiro, porque a parte financeira é a parte mais importante, quer se queira, quer não. Nestes campeonatos nacionais, a parte financeira é a parte essencial. E nós aqui no Algarve os clubes aqui em baixo têm muito menos capacidade financeira que os clubes lá em cima, além de, mesmo em termos de atletas, não tem nada a ver. Por exemplo, em Lisboa
tem um leque muito maior de clubes de formação, onde podem os clubes de Campeonato de Portugal, os clubes da Liga 3, onde podem ir buscar, nomeadamente ao Benfica, ao Sporting, ao Vitória, a vários clubes. Aqui é muito mais difícil, e mesmo os jogadores aqui, como estávamos a falar há pouco, fazer uma equipa com jogadores aqui do Algarve, pode-se conseguir fazer um plantel ou dois, mas depois os jogadores estão bem melhores, não ficam aqui, vão embora, portanto é sempre muito complicado. Isto passa sempre por haver mais apoio das entidades estatais, mais apoio dentro da própria cidade, dentro do próprio clube, mais apoio dos adeptos, mais apoio dos patrocinadores. Só assim é que se consegue fazer alguma coisa, de outra forma é muito complicado. O Luís, falar um pouquinho, o Olhanense, ele é um time, uma equipe histórica, uma equipe que já, vamos dizer, representou nos seus melhores momentos, era o grande time do Algarve e tal, e hoje numa situação complicada dessa, a gente fala muito, né, a respeito dos apoios, é evidente que eles têm que ser reforçados sempre, nunca vai ter uma época que a gente vai falar assim, não, esse apoio já chega, quanto mais, melhor. Mas além disso, você acha que falta mais alguma coisa? O que você apontaria? É aquilo que eu costumo às vezes dizer, a história não paga contas, e aqui no caso do Olhanense essa frase aplica-se muito bem. A questão histórica muitas vezes até tem um peso negativo, porque faz com que os jogadores tenham expectativas mais altas, os técnicos tenham expectativas mais altas, os próprios adeptos também tenham expectativas mais altas em relação àquilo que nós conseguimos construir enquanto equipa, e às vezes, como foi o caso desta época, essas expectativas não conseguem ser correspondidas sob pena de nós estarmos a pôr em causa o futuro do clube, porque pior do que descer de divisão é acabar a época ou nem conseguir acabar a época, como aconteceu com algumas equipas do ano passado, e como já aconteceu este ano também no nosso campeonato, que houve uma equipa que desistiu a meio do campeonato. Ainda agora assistimos há 2 semanas uma equipa que não foi aos Açores, não foi à Madeira, por via de falta de verba financeira para a viagem, e isso é um problema que nos afeta a todos os clubes. Nós no Algarve temos um problema que os outros não têm com tanta severidade, que tem um bocadinho a ver com aquilo que o Duarte estava a dizer, que é, nós estamos numa região com 400 mil pessoas, é óbvio que competindo contra regiões que têm 2 milhões de pessoas, é óbvio que existe menos atletas, se há menos gente, há menos atletas por consequência, e menos clubes, e menos apoios, e menos empresas, e menos investimentos, digamos assim, na área do futebol, mas há à parte disso outras coisas, há muito menos campos de futebol. Nós aqui no Algarve temos um número muito limitado de infraestruturas desportivas, principalmente ao nível de relevados naturais, e isso afeta muito depois o recrutamento de alguns jogadores, que, como se sabe, os jogadores não são muito apologistas de jogar em sintético, principalmente quando são séniores, e isso faz também travar um bocadinho, às vezes, a vinda de alguns atletas para o Algarve, que se poderiam radicar aqui e que poderiam fazer a sua vida aqui, e isso não tem acontecido nos últimos anos. E a prova disso é, nos campeonatos nacionais, com exceção das equipas do Algarve, não existem muitos jogadores do Algarve. Por exemplo, o Farense e o Portimonense, que estão em ligas profissionais, têm muito poucos jogadores do Algarve nos seus plantéis, também derivado que há poucos jogadores no Algarve disponíveis, até porque os miúdos hoje em dia têm uma capacidade, os clubes têm uma capacidade de recrutamento já dos atletas muito jovens. O Ferreiras já perdeu jogadores para o Sporting, para o Benfica, eu já perdi jogadores para o Benfica, para o Sporting, para o Tondela, para o Guimarães, para o Paço Ferreira, ou seja, estamos a falar de miúdos que saem de Olhão com 11 anos. O Olhanense, neste momento, há 4 jogadores na Primeira Liga que começaram a formação no Olhanense, que são de Olhão e que hoje estão na Primeira Liga portuguesa, mas existem outros tantos exemplos aí pelo mundo fora que também passaram aqui para a formação, mas que saíram daqui bastante novos, ou seja, estamos a falar que saíram daqui com 12, 13 anos, e isso obviamente cria um problema, que é os melhores talentos do Algarve cada vez vão mais prematuramente embora, o que faz também com que não faça evoluir os outros jogadores que continuam cá, mas que o nível de exigência baixa um bocadinho, porque também os campeonatos de júnior, juvenis, iniciados também perderam um pouco de qualidade, e depois por uma razão óbvia, que é a questão da distância, que é aquilo que nós todos aqui presentes temos
que é os nossos concorrentes de Lisboa e do próprio Alentejo estão muito mais próximos, ou seja, o estar no meio é sempre uma vantagem em relação a estar numa das pontas, e no nosso caso em concreto, qualquer deslocação para nós, veja-se o exemplo de qualquer um de nós para ir aos Açores, temos que ir apanhar o avião a Lisboa, ou seja, as equipas de Évora vão a Lisboa também apanhar o avião, mas a viagem é muito menor, e as equipas de Lisboa fazem 15 km até ao aeroporto, e nós temos que fazer 300 para ir e depois 300 Sim. para voltar novamente, o que são, no fim de contas, 2 viagens dentro de uma, porque temos que ir a Lisboa e depois ainda temos que apanhar mais 2 horas e meia o avião para os Açores, e isso obviamente em termos competitivos cria também dano. Vou passar a bola para o lado de lá, para o Imortal, mas antes até falar que uma das coisas que a gente tem ouvido é que a manutenção das equipes numa determinada divisão, e no caso esse ano, 4 equipes do Algarve no CP, isso causa, entre aspas, um desconforto para os adversários também, porque eles têm que toda hora descer para disputar aqui, né? Eles têm que vir para cá também, coisa que quando tem menos equipes, esse desconforto, vamos dizer, fica só para as equipes do Algarve. Vamos falar do Imortal. Bom, entre aspas, o pedido é sempre o mesmo, mais apoios, condições financeiras para se manter os atletas e tal, mas o Imortal, passando pelas mesmas dificuldades, que é natural, conseguiu com uma equipe só algarvia, só com residentes do Algarve, se manter. Qual foi a receita diferente? Qual foi a pitada de tempero que fez com que a manutenção fosse possível? Olha, se calhar no fundo disto algum trabalho, muita estabilidade e alguma sorte. Ninguém consegue, especialmente no futebol, e eu que vivo no mundo do futebol há 40 anos, nada se consegue sem uma pitada de sorte sempre. Agora, é lógico que isso é tudo cimentado com algum rigor, algum trabalho, a expectativa nunca foi a minha forma de estar, como passei por alguns clubes onde tive vários problemas em termos de dinheiros, em termos de não cumprirem comigo. Eu nunca quis transmitir isso aos meus jogadores, nem aos meus técnicos, nem a quem trabalhava comigo. Não consigo oferecer aquilo que não tenho. Gosto de cumprir com todas as minhas obrigações, até porque não conseguiria nunca entrar num balneário onde não olhasse cara na cara com as pessoas e prometer aquilo que eu não consigo. Por isso foi um bocado dentro disso, sempre de pratos limpos com os jogadores, com os técnicos, dizendo a eles que aquilo que eu prometia, nem que eu ficasse prejudicado, eu ia cumprir. E no fundo foi um pouco dentro disto, dentro da nossa coerência, dentro da estabilidade que nós fomos criando ao longo desses anos que pelo menos que eu lá estou, que já com uma anterior direção também, e quando lá chegamos o clube realmente passava por alguma dificuldade, algumas dívidas. Estamos a conseguir depois limpar o clube, temos um clube neste momento estável, e não podemos dar um passo maior do que a nossa perna, e sabemos, uma das coisas que eu queria referenciar, que o Luís falou, também temos um problema aqui, que é o nosso distanciamento geográfico. Se eu quiser um jogador de Vila Real, para ele se deslocar a Albufeira, depois ele tem que fazer 200 km para vir fazer o treino, já que nós não oferecemos estadia. Enquanto de Lisboa eles deslocam-se num espaço de 20, 30 km, temos esse problema também. São condicionantes que nós temos, que é lógico que com o dinheiro tudo se resolve. Tornar uma equipa profissional, onde eles não têm que efetuar outro tipo de trabalho, onde eles podem treinar de manhã e tarde, é uma solução, mas e o dinheiro para isso? E nós assumirmos esse compromisso e termos o dinheiro, depois corremos outro risco, que é arranjarmos investidores, muitas vezes esses investidores prometerem uma coisa não cumprirem, e entramos aqui num rol de situações onde cada vez se torna mais complicado o futebol, situações onde se vê agora o AVSAD a ligar-se a outros clubes, e são coisas que na realidade para mim já vai para além do futebol.
A gente falou bastante dos problemas aqui, mas vamos pensar, né, e começar a projetar soluções e o futuro, né? A gente, evidentemente, precisa de dinheiro, né? Tudo passa por dinheiro, por infraestrutura, por poder, de repente, ter um jogador mais distante, você conseguir mantê-lo na cidade ali para ele poder fazer seus treinos sem ter essas deslocações tão grandes e tal. E aí a gente fala de profissionalização como um todo do departamento de marketing, do departamento profissional dos atletas. Isso é uma realidade muito distante, ou vocês enxergam que há um caminho, principalmente se além dos municípios, que cada município apoia um pouco mais, um pouco menos, mas sempre há algum tipo de apoio dos municípios, mas para além disso também as empresas passarem a investir nas marcas, né, colocando, como acontece em qualquer grande clube, as marcas que são expostas ali ou no estádio ou nas camisolas tal, que fazem a sustentabilidade desses clubes. Falta muito para isso? O empresário algarvio ainda não deu o clique de que é importante investir no futebol? Vou começar com o Esperança de Lagos aqui, com o Antônio. Fala um pouquinho a respeito disso. Sim, é verdade, pelo menos em Lagos isso acontece. As empresas estão muito longe do clube, temos algumas empresas que nos apoiam, mas é muito escasso para as necessidades. E não só as empresas, nós estamos a esquecer de uma parte, pelo menos, que eu penso que é muito importante, tem que haver apoio, que é da Federação Portuguesa de Futebol. Porque nós andamos a jogar um campeonato que tem uns custos elevadíssimos, que estamos a fabricar receitas para a Federação e não temos nenhum benefício em relação a isso. Portanto, nós durante esta época é só gastar nas deslocações, em tudo, nas inscrições, nas arbitragens, é só pagar. E os clubes que dão o espetáculo, que fabricam o espetáculo, não têm benefício nenhum com isso. Isso é uma situação que tem que ser vista e que temos que nos unir, clubes e associações, porque de outra forma vai ser muito complicado. Nós, por exemplo, nós aqui agora é menos derivado à Federação estar a apostar bastante na Liga 3 e ter-se esquecido um pouco do Campeonato de Portugal, que foi o que se passou esta época, tanto nas arbitragens como nas televisões. Nós, salvo erro, só tivemos um jogo transmitido esta época, mas nas outras épocas tivemos vários jogos. Chegávamos à hora que a Federação marcasse o jogo e se os jogadores que trabalham tinham que deixar de trabalhar para vir jogar, mas não havia nenhuma compensação financeira para o clube. Portanto, isso é uma das situações que também tem que, para o futebol continuar e se quisermos melhorar, tem que haver algum apoio também da Federação, de outra forma vai ser muito complicado. Ô Bruno, a gente vê que os adeptos, de maneira geral, de cada um dos clubes, uns um pouco mais, um pouco menos, evidentemente, que cada um com a sua realidade, os adeptos são fervorosos, eles acompanham ali o clube da cidade, eles têm algum tipo de ligação de ir ao estádio e tal. Quando sobe para o CP, de alguma maneira não dá uma distanciada. Quando está no distrital, os jogos são sempre mais próximos, é mais fácil dele acompanhar. Você não acha que... E aí passa pelo que ele disse, a federação podia ajudar um pouquinho mais nessa transição para os times criarem, porque enquanto está no distrital, vamos dizer que a coisa fica mais em casa, mas quando passa para o CP as despesas são maiores, tal. É isso, dar uma cutucada na federação para que tenha um pouquinho mais de apoio? Se nós formos a ver o que se passa, por exemplo, em Inglaterra, com uma equipa que desce da Premier League e que desce para a segunda, o apoio que ele tem para voltar a subir é uma coisa absurda. Se falarmos numa realidade em termos de Portugal, pois o apoio é nenhum, onde um custo de um jogo da CNS neste momento custa-lhes mais do que 1.000 euros, no fundo isto torna-se um negócio. É um negócio muito lucrativo, porque quanto mais jogos houver a nível do país, maior é o negócio, e no fundo o proveito que o clube tem é nenhum. Em termos de receitas, depois chegamos ao final da época, temos que cumprir com as nossas obrigações, temos deslocações que são realmente caras para o clube, porque se nós virmos quanto é que custa uma viagem de uma equipa destas aos Açores, onde ela realmente tem que ir a Lisboa, apanhar o avião, voltar, a maior parte dos jogadores nunca se deitam. Eu tive jogadores este ano que se deitaram às 4, 5 da manhã, depois de chegarem num voo a Lisboa,
deslocarem-se cá para baixo, Sim. onde vieram dormir a Faro ou a Tavira e no dia a seguir tinham que trabalhar. Tudo isto são situações que eu sei que só se poderiam melhorar se a equipa se tornasse profissional. Agora, é uma realidade que eu não vejo a curto espaço de tempo que aconteça, porque os apoios, e eu falo, por exemplo, da Albufeira, se calhar as Ferreiras um bocadinho mais, porque é uma coletividade mais pequena, é mais bairrista ainda, coisa que a Albufeira era há uns 20, 30 anos atrás. Hoje, a maior parte das pessoas que são radicais, que vivem em Albufeira, não são na realidade radicais de lá. São pessoas que vieram para lá, começaram a trabalhar, estão a fazer a sua vida ali, estão a ganhar o seu dinheiro, mas no fundo as raízes deles não são de Albufeira. Nós, para lhe dizer, temos 350 sócios, vivemos essencialmente de receitas extraordinárias, não é na realidade dos associados, e tentamos de alguma forma gerir isto com pinças, porque não é fácil. E temos que ser muito cautelosos nisso. Lá no Olhanense já essa realidade é um pouco diferente, tem essa ligação histórica e mais próxima com a comunidade, né? Sim, a ligação sim, em termos financeiros já não. A ligação, o problema financeiro é o mesmo sempre, né? É assim, às vezes as pessoas confundem um bocadinho. Quanto maior é o problema. Eu já trabalhei nas ligas profissionais, também com o Olhanense, e lá haviam problemas grandes, apesar de haver receitas, também há problemas grandes. Agora, aqui a questão é que as pessoas às vezes não entendem muito bem, e eles estavam a tentar explicar isso de uma forma à realidade deles, mas que se aplica-se a toda a gente, que é este campeonato só dá lucro a uma entidade, que é a Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol, o ano passado, no relatório de contas, teve 60 milhões de lucro. Supostamente é uma entidade sem fins lucrativos, não teria que dar lucro. Os clubes, quase todos, sob a égide da Federação, que são os da Liga 3 e os do Campeonato de Portugal, estão falidos, claramente falidos, porque aquilo que o Presidente do Imortal estava a dizer, e bem, é que os clubes sobrevivem com receitas extraordinárias, não com receitas ordinárias. E então o que acontece é que nós, quando iniciamos uma época, sabemos que não temos dinheiro para terminar, garantidamente, temos que ir à procura dele. E o problema é que nós estamos numa região sazonal, numa região que é, digamos assim, explorada em termos comerciais por muita gente que não tem cá as raízes, ou seja, nós temos muitos empresários estrangeiros que têm cá as suas empresas, muita gente de fora que se radicou no Algarve também pela qualidade de vida e pelo clima, o que não lhes dá uma ligação sentimental e umbilical aos clubes da região. Logo, a dificuldade deles apoiarem esses mesmos clubes é maior, derivada que não tem essa ligação sentimental. O pouco apoio que vamos tendo é de alguns atletas, de alguns pais de alguns atletas que, por os filhos terem começado a jogar no clube, ou porque até atingem os escalões séniores, os pais que têm alguma empresa dão ali algum apoio, mas se nós pensarmos que uma equipa no Campeonato de Portugal, no mínimo, estamos a falar com um plantel completamente grátis, ou seja, sem pagar €1 de ordenados, quer a jogadores, quer a técnicos, quer a fisioterapeutas, quer a roupeiros, que são as pessoas essenciais para que se consiga participar no campeonato, custa mais de €100.000, ok? Isto é ridículo, não é? Se nós estamos a pensar em profissionalizar isto algum dia, teremos a ideia, porque isso nunca vai acontecer, porque se a Liga 3 está a anos-luz de ser profissionalizada, o Campeonato de Portugal então nem sequer podemos pôr essa questão, porque é completamente impossível, tendo em conta a captação de receitas, só se a Federação, como eles disseram e bem, se chegar à frente. E o Ferreiras, Duarte, ele tem uma característica da comunidade mais fechadinha, comunidade mais participativa, mas no fundo também a possibilidade de grandes receitas ela é limitada, né? Eu vou-me rir, que é para não chorar. Vamos rir, sempre é melhor. Esta época, e isto é claro, e provavelmente os meus colegas haverão de dizer a mesma coisa, eu este ano de receitas, em termos de jogos em casa, só tive um que deu para pagar as despesas. Foi o jogo com o Imortal. Tirando os outros, abrir a porta,
já estamos a pagar. Sim. E é um mau negócio. Isso é como... Eu sou consultor imobiliário e ainda hoje uma coitada de uma amiga minha que abriu um negócio há relativamente pouco tempo, mas face às despesas, já me pediu para arranjar cliente para trespassar aquilo, não consegue. É a mesma coisa, abriu a porta, tem 2 meses de estar aberta, não consegue. E os clubes só não fecham as portas, efetivamente, porque lá está, nós temos que fazer das tripas coração para mecanizar aquilo de outras formas para gerar alguns rendimentos. É por isso que, de facto, de uma vez por todas, este lucro que a Federação Portuguesa de Futebol arrecada connosco, com estes clubes, particularmente estes que andam a tentar de alguma forma andar mais nos campeonatos nacionais, isto tem que ter aqui, eu não quero parecer nenhum iluminado, mas isto tem que haver aqui um projeto de alguma forma que sustente este tipo de clubes, que de alguma forma andem aqui a lutar para almejar outras coisas, porque estar a abrir a porta e são 1000 e tal paus, isto falando assim desta forma mais brejeira, para se fazer um jogo, e eu estou a ser simpático, que as despesas são maiores do que isto, é surreal, não há quem aguente esta situação. Isto só mesmo transformando isto, mudando ali o modo de pensar daquela gente lá de cima, que arrecada muitos milhões por ano, e os funcionários então, nem vamos falar por aí que cada um recebe e recebe bem, não tenho nada a ver com a vida deles, mas isto é mesmo assim. Eu ando aqui de borla, os meus colegas de direção andam aqui de borla. Tentamos pagar alguma coisa aos meus jogadores? Tentamos, mas se eu vou dizer aqui o que é que pago de média a um jogador destes, vocês começam a rir, e esta malta que eventualmente vê este programa, particularmente as equipas lá de cima, vão-me chacinar e dizer assim, tu és, mas é maluco. E jogar no Ferreiras com esse valor? Não, esquece lá isso. Eu ou prefiro ficar aqui, ou então, quando eu digo aqui, nos clubes que paguem mais. É por isso que isto tem que mudar de alguma forma, mas mudar de uma forma sustentada. Liga 3, muito bonito, sim senhor. Mas mesmo assim, eu acho que não vale aquele esforço todo. Isto é a minha opinião. Isto tem que começar um bocadinho por baixo. Se a gente não sustentar aqui este campeonato de alguma forma, isto para cima vai ser complicado. E eu vejo aqui outra situação. Nós temos de arranjar aqui esquemas que potenciem, de facto, a formação. Porque a formação, e desde a pandemia, a formação mudou-se aqui um bocadinho as coisas. Começou-se a apostar mais nos desportos individuais, o desporto coletivo abrandou bastante, a gente teve ali uma grande dificuldade para arranjar miúdos, e agora, e já se falou nisso, júniores e juvenis, estas fornalhas, benza de Deus, os miúdos não querem saber nada disto. Mas e não querem porquê? Porque se calhar já sabem que de hoje para amanhã, subindo a séniores, as coisas, as condições são de tal ordem fraquinhas, que eles vão apostar noutra coisa, vão começar a jogar computador sempre, vão começar a tentar trabalhar mais cedo, e o futebol vai passar para o segundo plano. Eu entendo, e é natural que acho que esse a falar de bola é um pouco isso, a gente fazer críticas, autocríticas, análises, troca de informação, e que desse caldo de opiniões aqui a gente fortaleça o esporte, fortaleça o futebol, crie ideias, né, e dinamize para que no futuro esses problemas sejam menores, porque problemas sempre haverão, né? A gente vai ouvir lá o dirigente do Benfica, ele vai estar falando de problemas. Fala, mas o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting tem problemas? Sim, todos têm. Mas a gestão desses problemas e a criatividade para a gente ir passando por eles, acho que dessas conversas aqui a gente vai conseguir para o futuro, com certeza, melhorar esse momento, né? Que é um momento, acho que a gente fica aqui chateado, porque de 4 clubes do CP, 3 estão voltando para o Distrital. Que bom se fosse, né, 4 manutenções aqui, com mais clubes subindo, mas isso é um trabalho de longo prazo e a gente vai ajudar a construir com vocês. Eu vou pedir para essa parte final aqui a gente finalizar bem rapidamente, porque a gente já estourou o nosso tempo, a diretora está ali brava comigo já, então eu vou começar lá na ponta direita com o Luiz Torres. Luiz, obrigado pela participação, parabéns
pela resiliência, né? Pela força, pela paixão que você tem pelo Olhanense, e que ela continue assim e conte sempre com a Connect TV, com a Associação de Futebol do Algarve, para a gente construir um futuro melhor para todos nós. Obrigado eu pelo convite e sempre que possível estarei cá disponível para tentar contribuir um pouco com o pouco que sei para melhorar um pouco do futebol. Muito bem. Aqui mais o meu ladinho, o Antônio José do Esperança de Lagos, também suas considerações finais. Pronto, também quero aqui só 2 ou 3 considerações, agradecer o convite para vir ao programa e fico muito satisfeito por este tipo de programas se realizarem aqui no Algarve. Dar os parabéns ao Imortal pelo excelente campeonato que fez e pela manutenção. E por último agradecer também à massa associativa e aos adeptos da Esperança de Lagos, que não foi por eles que o clube desceu de divisão e nem pela autarquia, foi simplesmente que é assim, aconteceu, tenham que descer 6, nós somos um deles, para onde cá vamos estar a lutar para subir. Muito bem. Aqui, mais pertinho, o Duarte Cabrita do Ferreiras. A gente sente, né, na voz de cada um de vocês essa chateação e tal, porque está envolvido com paixão. Então, no fundo, é bonito ver essa dedicação, esse amor de vocês, suas considerações finais, e dias melhores virão, tenha certeza. As minhas considerações finais, começo logo por dizer uma coisa que me vai já na alma. Agradecer, no fundo, àqueles que trabalham comigo. E comigo, os meus colegas de direção, as pessoas que mais próximo de nós trabalham, os poucos funcionários que nós temos permanentemente a trabalhar com o clube, que sem eles aquilo que nós fazemos não era possível. Mas no fundo essa resiliência que disse ali ao Luís estende-se a nós, porque lá está, trabalhamos aqui de graça, mas por uma causa que é o clube da terra, é o clube que eu por acaso até vi nascer, foi fundado pelo meu pai e por outros pais de colegas meus que tenho na direção. Felizmente tenho como presidente do clube um homem que muito, mas mesmo muito fez à frente daquele clube, e espero que continue a fazê-lo. E no fundo, só para acabar, pois de facto dar aqui um abraço aqui aos meus colegas de clubes, que efetivamente agora no próximo ano possam de alguma forma fazer o trabalho que faça com que se calhar atinjam os objetivos. Eu vou fazer o meu, eles vão fazer o deles. Quanto ao Imortal, pois mais uma vez dar-lhes aqui os parabéns. Espero que para o ano mais uma vez se mantenham neste campeonato. E lá está, desceram 3. Se calhar a outra coisa que poderia de alguma forma também mudar-se aqui era a nível distrital, só subir uma, não sei. Mas pronto, para o ano só sobe uma para o Nacional. Sim. E voltamos já àquilo. Eles, enquanto clube do Algarve, a representar o Algarve, só vão ter uma equipa aqui próxima. O resto é tudo lá para cima. Portanto, outra situação que se calhar tem que ser revista. Mas pronto. Um abraço e obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito bem, Bruno. Que o Imortal continue representando bem, né, o Algarve, e que inspire outras equipes, assim como essas todas em algum momento inspiram, para que em breve voltemos a ter 4, 5, 6 equipes do Algarve lá no CP, e não só brigando pela manutenção para ficar lá, mas quem sabe para subir para a Liga 3 e continuar essa escada difícil, essa tarefa sempre complicada, mas parabéns pelo trabalho. Sim, pronto, acima de tudo agradecer o convite, agradecer aos meus colegas, acima de tudo pelo programa, e não só por isso, pelo associativismo. Um dia que isto acabe, um dia que as pessoas deixem de fazer isto com alguma paixão, eu não sei o que será dos clubes, porque nós estamos aqui a falar um bocado em profissionalizar as coisas, e quando tivermos que profissionalizar as pessoas que gerem aquilo, pior ainda, porque aquilo vai ser de tal maneira um fluxo enorme de dinheiro que é necessário para gerir uma coisa daquelas, que eu próprio me questiono. Apenas o faço porque me fez crescer como homem. O Imortal fez-me crescer como homem, levou-me a que eu jogasse noutros patamares, e hoje é a minha forma de retribuir. Mas chega a uma altura que também se questiona, vale a pena?
vale a pena às vezes ainda ser questionado por outras pessoas, pelo o bem que eu quero fazer à sociedade, pelo bem que eu faço à cidade, ou que tento fazer. Por isso eu acho que por vezes, quando às vezes pomos em casa a pensar nestas situações, quando isto acabar ainda, pior ainda estamos. Mas pronto, mais uma vez, no fundo estamos aqui e o Imortal sai desta época com uma alegria diferente depois dos meus colegas. Agradecer no fundo a participação deles, agradecer no fundo o futebol e espero que para o ano que vamos ter 3 no CNS, que vamos ter possivelmente um que vai subir, o Mão Carapaz, que é à partida, depois penso que poderá também ser um dos representantes, e ver se o campeonato espera-se que não, mas está um bocado complicado, mas vamos ver, pronto, e acima de tudo agradecer novamente. Eu vou responder a sua pergunta. Você falou assim, às vezes eu penso se vale a pena. Certeza que vale a pena. Certeza, porque como você, né, disse, mudou a sua vida, transformou a sua vida como homem. Eu acho que não dá para todo mundo profissionalizar. E nem deve ser essa a busca. Acho que sempre tem que haver os clubes amadores que jogam por amor e que os dirigentes atuam ali por borla, né, como vocês falam aqui. Acho que tem espaço para todos, e nesse espaço para todos a gente vai, cada um com o seu trabalho, transformando vidas, melhorando a sociedade e não esquecendo das raízes, né, de cada terra, de cada lugar. Acho que a resposta é: será que vale a pena? Certeza que vale, e é por isso que a gente está aqui. Obrigado a todos vocês. Mais uma vez, obrigado aos nossos telespectadores. Passo a bola, né, agora para o apito final, para a Ruth Ferreira finalizar este nosso 4º programa A Falar de Bola. Um abraço para todos vocês. Chegamos ao final da 4ª edição do programa A Falar de Bola. Muito obrigada por nos acompanharem. Sejam sempre bem-vindos à Associação de Futebol do Algarve, que é a casa do futebol e do futsal, e é a casa de todos vós. Um beijinho grande e adeus. Até à próxima.